Ainda não estão completamente fechadas os resultados das eleições autárquicas, mas, enfim, a esta hora nós já conseguimos traçar um retrato sobre aquilo que são as grandes linhas ou as principais linhas de fundo desses mesmos resultados. Eu tenho aqui comigo a Helena Pereira, a Sónia Sapaz e o David Santiago, duas editoras executivas e um editor de política, para fazermos uma espécie de comentário genérico sobre estes resultados. E, enfim, eu diria que a principal leitura política que nós podemos fazer desta noite é que quando se julgava que estas eleições iriam ser de alguma forma uma continuidade em relação àquilo que vinha de trás, em relação ao clima político que vinha de trás, chega-se ao fim e há aqui uma espécie de um abanão que põe de alguma forma tudo em questão e que lança novas dinâmicas em relação àquilo que vai ser o futuro. O Carlos Moedas, agora no discurso que faz, diz isso mesmo. Ele já tinha dito anteriormente que esta vitória em Lisboa seria o início de uma mudança mais estrutural no país. Ver se há se esse facto depois será reproduzido na realidade, sendo que hoje é interessante porque houve uma sondagem nacional da Pitagórica que mostra que não há uma reprodução nessa sondagem daquilo que são estes resultados autárquicos, em que o PSD continua a mais de 10 pontos percentuais. Portanto, resta saber. Agora, obviamente, que há um movimento autárquico que é favorável, sem dúvida, neste caso ao PSD, comparativamente àquilo que era o resultado há 4 anos. Resta saber se há essa tal vaga de fundo, não é? Mas é incontornável na noite de hoje falarmos sobre Lisboa, que é a grande surpresa e é o grande resultado, enfim, que consequências é que isto tem para a vitalidade e para superar uma certa imagem de desgaste que, de alguma forma, o PSD vinha a arrastar praticamente desde as últimas legislativas. Sónia, tu acreditas que isto pode ser uma espécie de suplemento de alma para Rui Rio e para o PSD? Eu acredito e acho que a partir daqui tudo pode acontecer mesmo. Inclusivamente Rui Rio manter-se à frente do PSD, ir a eleições, ganhar outra vez. Na verdade, ele é o que está mais bem colocado com este resultado para fazer esse serviço. Há aqui um movimento. Lisboa é um sinal, mas há outros. Porque há um movimento de regresso do PSD, nós há pouco estávamos a olhar para os dados e a reparar nisso mesmo, há um movimento de regresso do PSD aos centros urbanos. Nas últimas eleições foi o contrário, o PSD afastou-se para o interior e agora regressa a uma série de capitais de distrito, Coimbra é um exemplo, Lisboa outro, são cidades muito importantes, Porto Alegre é outro. E nós estávamos a fazer contas e o PSD já tem praticamente metade das capitais de distrito, contando com Funchal, Ponta Delgada, Bragança, Aveiro, Braga, Viseu, perde guarda para um movimento independente que nasceu no seio do próprio PSD, mas tem Faro, portanto há aqui um reforço que acaba por ser um bálsamo para Rui Rio. Resta saber como é que os outros putativos candidatos à liderança vão reagir a estes resultados. Por alguma razão hoje não se ouviu ninguém. Esperava-se que sim, não é? O que se esperava desta noite era que saíssem todos da toca e viessem assumir a sua possível candidatura, ou pelo menos desafiar Rui Rio. Isso não aconteceu até esta hora, já passa das 2 da manhã. Há uma outra leitura que é obrigatório fazer, que é a continuada erosão da CDU no mapa do poder local em Portugal. E é curioso que depois daquilo que aconteceu em 2017, nós vemos não apenas um mapa autárquico menos vermelho, como vemos que a CDU perdeu em territórios que historicamente eram associados até ao PCP, até desde os tempos do 25 de Abril. Como é que é possível a CDU continuar a desempenhar, portanto, a manter este papel na política nacional, apoiando e fazendo aprovar orçamentos de Estado do governo do Partido Socialista, quando é o Partido Socialista que mais disputa e mais conquista câmaras da própria CDU? A erosão autárquica da CDU tem sido constante nos últimos anos. Há 4 anos perdeu 10 câmaras e na altura perdeu 9 para o PS. Agora também perdeu câmaras, foi ligeiramente menos, não foi um tombo tão grande como há 4 anos, mas sentiu na pele que o seu eleitorado foi premiar o PS.
O discurso de Jerónimo de Sousa, para mim, foi um dos mais importantes e dos mais claros desta noite. E o mais triste, seguramente. Sim, mas que com muitas pistas para estas coisas todas que estás a perguntar, porque ele vem assumir que foi mau resultado, não há como disfarçar, e depois, e logo a seguir ele diz: mas o PC e o PEV têm um papel fundamental na defesa do direito dos trabalhadores, estaremos cá para defender pensões de reforma mais elevadas, para defender mais o reforço do SNS, e começa a enumerar uma série de questões que só podem ser resolvidas no Orçamento de Estado. Portanto, quando a gente pensa assim, meu Deus, foi tão complicado há 4 anos, porque foi a primeira vez que eles estavam a passar por esta situação, fazer parte ou ajudar a um governo de geringonça e depois ser roubado nas autárquicas pelo PS, foi um drama para o PC, tanto que houve um comitê central em que eles vieram dizer: o nosso eleitorado não percebeu muito bem o nosso papel na ajuda do governo. E antecipando isso, Jerónimo de Sousa hoje vem logo de separar as águas, dizer que foi um mau resultado, mas que isso não põe em causa o outro empenho que o PCP tem nas questões de orçamento, e se repararmos bem, a maior parte do discurso de Jerónimo de Sousa foi precisamente para puxar, para explicar a importância do PCP nessas outras questões, que agora, a partir da manhã, vão estar em cima da mesa, agora começa-se a discutir a sério o Orçamento de Estado. Deixa-me só dizer outra coisa, foi triste porque Jerónimo de Sousa também fez uma campanha já um bocadinho, acho que com um pouco ânimo, e foi triste porque nós ficámos a achar que foi o último discurso de Jerónimo de Sousa enquanto secretário-geral do PCP. João Ferreira, que é um putativo candidato à liderança, teve um belo resultado em Lisboa, por exemplo, já tinha sido candidato há 4 anos, foi de novo e conseguiu superar o seu resultado, e portanto, se a CDU queria fazer um teste a João Ferreira, ele passou no teste e percebeu-se que é uma pessoa já com notoriedade na cidade. Outras surpresas que terão aqui, muito rapidamente, outras surpresas que terão sido registadas nestas eleições. Eu digo uma, Louros, como é evidente, essa é óbvia. Não que a CDU tivesse a sua continuidade completamente garantida, mas, enfim, haveria muitas mais probabilidades de a manter do que a perder para o Partido Socialista. Eu diria que Almada, a dimensão da vitória do PS em Almada também é significativa, sobretudo pela dimensão da derrota da CDU, que fazia uma grande aposta numa candidata que vive em Almada, que teve 3 mandatos em Setúbal, e acho que de facto é também um dos resultados que surpreende, e neste caso pela negativa da parte da CDU, que mostra aí também a sua erosão num bastião que tinha perdido há 4 anos, mas que agora era aquela em que apostava mais, porventura era a reconquista de Almada. Além de Montemor, que acho que já foi referido, que era, julgo que desde o 25 de Abril, um bastião também da CDU, do PCP, não é? Portanto, diria que são 2 resultados surpreendentes na ótica da CDU. Sónia. Para mim, a grande surpresa foi Lisboa, foi a derrota de Fernando Medina, que acho que vai ter implicações para o seu próprio futuro. Não sabemos agora o que é que ele fará à sua vida. Sabíamos que ele planeava cumprir o mandato em Lisboa e que não se candidataria a líder do PS em 2023 se houvesse eleições, porque estaria na Câmara de Lisboa, e agora não vai estar. Para mim essa foi a grande surpresa da noite, foi renhida até ao fim, não é? Nós já tínhamos o jornal fechado quando percebemos que Lisboa caía para o PSD. E, por um lado, deu sinais de grande vitalidade em Lisboa, que é uma coisa que as eleições autárquicas têm, às vezes, mais do que as outras. É a democracia a fervilhar, e nós vimos isso nestas eleições. Helena, para ti. Eu também destacaria Lisboa, porque esta noite eleitoral faz lembrar, e nós aqui na redação falámos muito disso, 2001. de 2001, que foi, na altura era um governo socialista também, era um governo de Guterres, e o PSD ganha quase sem estar à espera uma série de câmaras, na altura sem foi estar à sem estar à espera Sim, mesmo. o Porto, Lisboa. Sim, Sintra, Sintra, imensos. E eu Coimbra. lembro-me bem dessa noite, Lisboa também, e lembro-me bem Mas dessa não teve noite esta eleitoral. escala, não é? Não se compara. Exatamente. Agora, acho que nesse sentido é parecido com 2001, mas como o David referia, é muito interessante aquela sondagem que diz
ok, o PSD ganha muitas câmaras, ou ganha mais, não é? E tem este bónus grande que é Lisboa, mas Rui Rio, enquanto líder do maior partido da oposição, não ganha nada com isto. Isso é que é interessante. Em 2001, a vitória autárquica abriu caminho depois a uma mudança de governo. Sim, desde logo houve a demissão Porque houve a do demissão de Primeiro-Ministro. António Guterres. Agora aqui, ninguém está à espera que o PS, se for gerindo bem a sua estratégia, pode, e tendo sempre a ajuda do PC ou do Bloco, pode estar 8 anos até no governo, pode fazer mais 2 mandatos. Sim, só há aqui uma nota que eu gostava de deixar, que tem a ver com o facto de ainda não se fizeram, como é evidente, sondagens depois das eleições. Porque a percepção das pessoas muda ou pode mudar, e eu acho que vamos estar todos muito curiosos para ver o que vai acontecer a seguir. Enfim, em jeito de conclusão, é por isso também que estas eleições, ao contrário das previsões generalizadas que apontavam para uma noite tranquila, sem sobressaltos, sem grandes mudanças, é também por isso, dizia eu, que estas eleições foram bem mais interessantes do que se suspeitava, podem deixar muitas mais pistas para o futuro e, na minha opinião, foram sem dúvida uma prova de fogo da vitalidade da democracia portuguesa, e eu acho que isso que é, sem dúvida, uma grande notícia.